Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando aqui pela AltV, a TV da internet, e nós estamos também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira de carnaval, até a 13h. A gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, como eu destaquei aqui, terça-feira de carnaval. Ontem vocês acompanharam o nosso bate-papo aqui com o professor Gonçalo Vecina Neto, o idealizador do SUS e da Anvisa. A gente reservou aqui um carnaval bastante diferente para falar de saúde. Portanto, hoje, mais saúde aqui com vocês e a nossa conversa com o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista e médico do esporte. Ele é professor de pós-graduação em Cardiologia e Medicina do Esporte do Dante Pazanese e coordenador do curso Cardio Esporte Goraieb da Medicine Cursos. Tudo bem, doutor Nabil? Muito obrigado por colaborar mais uma vez com a gente. Como é que estão as coisas? Boa tarde, uma boa terça de carnaval por aí. Boa tarde. Ufa, está chegando no fim já esse carnaval. Cansou, como sempre, cansa. E o pior ainda, vai continuar ainda no próximo fim de semana ainda, vai ter as festas das campeãs e mais um pouco os blocos vão continuar saindo direto aí. Como é que é a história do bloco, né? Dá para construir um prédio já, tanto bloco que tem? Pois é, dá para construir um prédio com tanto bloco. Pois é, oficialmente hoje é o último dia do carnaval, só que não, né? A gente está no Brasil, sempre tem aí uma rabeirinha, os blocos ainda vão sair, tem o desfile das campeãs, conforme o senhor destacou. Hoje, mais para frente, aí, daqui a pouquinho, vai ter o sofrimento dos foliões para saber quem vai ser a escola de samba campeã do Carnaval de São Paulo. Amanhã tem mais ainda para saber da campeã no Rio de Janeiro, e por aí vai. Então tem muito samba enredo para rolar por esses dias, certo? E por esse samba enredo que tem pela frente, que já muita gente já enfrentou até aqui, como eu destaquei, né, pelo menos oficialmente, hoje é o último dia, mas tem muita gente buscando um resto de energia para sair atrás dos blocos, nos desfiles ou mesmo em algumas festas que se espalham por aí. Para muitos, essa rotina foi de alto impacto, mas vale a pena se esforçar um pouco mais para encarar uma maratona ainda hoje e nos próximos dias. Então, com tudo isso, professor Nabil, a pergunta é a seguinte: a gente pode afirmar que a atividade física é bem estimulada no carnaval, com tanto desfile, com tanta gente correndo atrás de bloquinho de trio elétrico por aí? Olha, com certeza, viu? É interessante porque a gente considera realmente o desfile de blocos e o desfile de escola de samba um verdadeiro exercício físico e equivale em perda calórica, que já foi feito estudo, a uma corrida de 10K, 10 quilômetros, né, que o pessoal costuma fazer, muito frequente, até um pouco mais. Agora, lógico, cada um dança do jeito que quiser. Tem aquele que arrasta o pé, tem aquele que vai pulando o tempo todo, e assim vai. Certa vez nós fizemos uma avaliação, foi até para o Fantástico da Globo, entre a perda de peso do mestre de baterias com uma passista, uma princesa, né, da escola de samba. Ela toda em shape, né, o corpo magrinho, treinado e tal. Depois de 1 hora de dança, ela tinha perdido mais de 3 quilos de peso, mais de 3 quilos. Está certo que durante o trajeto ela não bebe água, ela vai direto. Eu nem sei se ela consegue beber um pouco de água, mas enfim. E o mestre de bateria, ele só fica coordenando. Então, só no pi, lá, e vai assim, vai lá. Quer dizer, ele praticamente não faz muito exercício, né? Ele fica quase que lógico, a bateria depende dele do ponto de vista de habilitação, seguir direitinho as regras, mas gasto energético, gasto de peso é mínimo, não chegou nem a 1 quilo.
Então, mesmo no desfile de sábado, agora próximo, eles não vão gastar muito peso, mas as passistas vão. Essas vão gastar, porque é 1 hora de dança e elas têm que mostrar o jogo, têm que pular o tempo todo, diferente dos blocos. Esses últimos blocos de hoje, amanhã, acho que ela deve ter bloco até na quarta-feira de cinza, não sei. Deve ter à tarde, a saideira. Mas essa turma, dependendo da quantidade de gente, eles vão andando em bloco, literalmente, andando devagarzinho, sendo levados pela multidão. E pouca gente pula, dança. E o problema também é o que se bebe e o que se come, né? Geralmente não se bebe muita água, se bebe mais bebidas alcoólicas, que evidente que eu não vou falar proibido, mas tinha que beber água junto para compensar aquele exercício físico, para não desidratar, e comer. Vai comer o quê? Nesse caminho aí a turma come alimentos preparados, já pronto, coxinha, esfirra, sei lá, hambúrguer no bolso, mas são alimentos que não são exatamente os mais saudáveis, mas tudo bem, vai. É por um tempo só, é por um dia só, ou por 2, 3 dias, acabou depois. Quer dizer, na verdade, e a maioria é interessante, Fisman, que a maior parte dos bailarinos, dançarinos dos blocos que a gente viu são jovens. Então, a meninada aqui não cansa. Não vai ter o indivíduo de 80 anos, lá vai ter um ou outro, né? Porque não é, a turma não aguenta fazer uma passeata dessa de blocos de carnaval. Mas, enfim, eu acho, eu alertei sempre que possível quem fosse participar dos blocos e quem participou e quem vai participar tem que saber que ele se tem alguma doença, tomar os medicamentos antes, se prevenir, se sentir mal, para. Não adianta ver se eu vou forçar para ver se passa. Não passa. Muitas vezes a coisa encrenca, né? Agora, quem já fez errado porque a gente já está na terça-feira e não tem como voltar no tempo, mas e a conta vai chegar depois, porque a conta é implacável. Mas vamos falar aqui dessa questão física. Teve chuva, teve sol, teve calor, enfim, as pessoas foram aí para os blocos e cometeram seus excessos, enfim, é natural que tenha sido assim, os seus excessos físicos. Quais são as consequências agora em relação à parte física, em relação aos joelhos, em relação aos pés? Tem gente que não usou o calçado adequado, teve gente que foi descalço para a rua, porque é muito mais divertido na chuva, enfim. Quais são as consequências e como lidar com isso? Porque vai ter que, justamente para pagar essa conta, ir atrás do profissional, né? Nós soubemos de algumas senhoras das escolas de samba, as baianas, que tiveram graves problemas médicos, né? Porque o bloco das baianas numa escola de samba, em geral, são pessoas com mais idade, acima dos seus 50, 60 anos, tradicionais na escola de samba, em geral, com sobrepeso, todas elas, é impressionante, parece que faz parte, porque elas são ótimas cozinheiras, né? Então, experimentam a comida, comem o que fazem, comem junto. Então, tivemos casos de pressão alta, angina, quase infarto, e já anos passados nós tivemos derrame cerebral e morte por infarto. Então, veja, é muito importante que as pessoas que gostam de se divertir para o próximo ano, para as próximas carnavais fora de época que se faz por aí, tem que estar sabendo o que está acontecendo com o seu corpo. Você não vai viajar para Santos, você não vai viajar para Campos do Jordão sem olhar o pneu do carro, se tem gasolina, se tem óleo, é o mínimo. Então, por que o teu corpo não merece ser revisto para entrar numa tarefa física tão alta, que é desfilar com blocos, desfilar com a escola de samba? Então, a gente já viu acontecer e alerta ainda. Nós ainda temos uns dias de carnaval aí
que as pessoas têm que ter cuidado, se preservar. Não adianta ela querer falar, eu não sinto nada. Não sentir nada não quer dizer que você esteja absolutamente isento de risco. Tem problemas. Então, é importante que as pessoas façam o seu cuidado antes. Se está tomando remédio, tome antes. Se ela tem dúvida, teria a chance de tentar falar com o seu médico. Nem todos têm essa chance. A turma que usa muito o SUS e convênio muitas vezes não tem a facilidade de ligar para o médico, mas a gente está aqui para tentar ajudar. Tomem a medicação. Se você sentiu algum mal-estar ou sente algum mal-estar na hora que você está fazendo uma atividade física, seja ela de exercício, seja ela um desfile de fim de carnaval, para. Não tem que ver se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai passar. Não vale a pena, porque pode ser o prenúncio de algum problema mais sério. E lembrar sempre, né? Essas pessoas que gostam da escola de samba, que são a vida delas, muitas vezes, a gente percebe durante o ano todo, até o dia do carnaval, que elas não querem nem saber delas, elas querem desfilar. E desfilar e vencer. E depois que vencer, vai desfilar no sábado de novo. Então, é muita tarefa física. As pessoas têm que lembrar que o corpo tem limites e que elas devem respeitar os limites do corpo. Cada um é cada um. Olha, eu vou usar droga. O problema é seu, você tem que lembrar que não é saudável. Eu não vou, eu vou beijar todo mundo. Bom, espera aí, você não tem medo, não? Então, essas coisas eu acho importante a gente lembrar. O senhor destacou a questão do esforço físico, porque é um movimento o tempo inteiro que os foliões imprimem e tal. Então, você tem que estar com o coração em ordem, digamos assim. Agora, vamos falar do ponto de vista da emoção, porque tem gente que sofre com o coração por conta da emoção, a emoção pela escola de samba, que entra ali no sambódromo, aquele até que está no sofá dentro de casa sem fazer esforço nenhum, mas que se emociona quando vê a escola de samba do coração entrando ali para fazer o seu desfile, né? Como cuidar do coração do ponto de vista da emoção? Você sabe que a emoção e o coração é um discurso do tempo de Hipócrates, né? E é interessante, sabe por que o coração tem aquele símbolo desse jeito, assim? Que a forma do coração não é essa, nunca foi essa. Existe na história antiga, nas ilhas do Mediterrâneo, existia uma planta que era considerada a planta da fertilidade. Quem tivesse dificuldade de ter filhos, comendo aquela planta, aquela raiz, fazendo um chá daquela raiz, conseguiria engravidar. E é uma coisa verdadeira, pelo menos está escrito nas histórias de Hipócrates e dos outros autores. E a semente dessa planta é aquele símbolo do coração. Então, Sim. Por isso que todo coração tem aquele símbolo bonitinho, e não é o nosso coração. E isso remete às emoções. As emoções, veja só que importante, nós temos dois tipos de reação do coração em relação às emoções: emoções positivas e emoções negativas. O que mais se fala de perigo é na negativa, né? Poxa, uma emoção muito forte negativa, uma morte de um familiar querido, uma perda de emprego, uma doença grave que ele está curtindo, traz emoções negativas que podem levar a espasmos das coronárias e ao que a gente chama a síndrome do coração partido. Pode haver uma situação que lembra um infarto do miocárdio, com todos os sintomas, inclusive necessidade de internação na UTI, pela emoção muito forte negativa. E nos últimos acho que 8 anos, se descobriu que emoção positiva também mata. Olha, que coisa. Emoção positiva, quer dizer, você receber um prêmio, prêmio Nobel que você está esperando, você ser até casamento, até uma coisa afetiva muito forte, pode levar à chamada
morte por emoção positiva. E isso se descobriu, se relatou do caso de um grande atleta grego que era professor, ele competia nas Olimpíadas gregas da antiguidade, muitos anos atrás. E o que aconteceu? Ele criou 2 filhos para serem atletas, e numa Olimpíada da era antiga grega, os 2 ganharam os louros de vitória, e o público que estava assistindo, de pé, começou a aplaudir os 2 e gritar o nome dele. E aí os 2 sobem para abraçá-lo, eles abraçam o pai, e ele tem uma morte súbita fulminante, de emoção, de ver os filhos vencerem uma... Então, essa emoção forte. E você, na tua pergunta, você transpõe isso para os dias do Carnaval. Emoções fortes acontecem de toda a ordem, desde emoção de estar desfilando numa escola de samba, da vitória de uma escola de samba, de você conquistar, de uma derrota, de você conquistar uma pessoa que você está há muito tempo de olho e conseguiu, no Carnaval, chegar junto. Então, são emoções. O que nós temos é que a gente consegue administrar, a maior parte das pessoas conseguem, mas algumas pessoas não conseguem. E aí me lembrei de uma situação, alguns anos atrás, eu soube de torcedor de um time grande da capital que morreu no estádio quando aquele time se tornou campeão naquele dia. E assim vai. A emoção é uma faca de 2 gumes, ou de 2 legumes, como dizia Vicente Mateus. Então, é importante a gente lembrar que, realmente, emoção ela tem que ter um controle. Agora, cada um sabe. Se você sabe, ouvindo música, você relaxa. Lendo um livro, você relaxa. Vendo um filme, você relaxa. Então, cada um tem que saber o que eu sempre chamo de fio terra. Qual é o seu fio terra? O meu fio terra é ouvir músicas metaleiras. Pô, tudo bem, você gosta? Vai lá ouvir. Não, eu gosto de ouvir música ambiente, piano. Ótimo. Então, cada um tem que saber qual é o seu fio terra para descarregar as emoções na hora que elas vão aparecendo. Porque, é a válvula de escape, né? Exatamente. É um jeito de você conseguir viver. Afinal, Sim. o nosso mundo é um mundo cheio de emoções. Você vê, esse terremoto da Turquia e da Síria é uma coisa absurda. Imagina você dentro daquele apartamento, ele desabando e você sofrendo lesões e morrendo. Mas se você ficar lesado só, que coisa mais louca, de coisa de pensar. Imagina eu no lugar daquele indivíduo. Nossa, não dá nem para a gente imaginar que tipo de comportamento você vai ter emocional. É. Ainda dentro do campo das emoções, doutor Nabil Goraieb, no Carnaval, o senhor falou da conquista, né? Porque o Carnaval ele é propício às paixões, né? Aquelas paixões ali do Carnaval, algumas até continuam, permanecem, se transformam em uniões, em casamentos e tudo mais. Esse momento também para o coração traz fortes emoções, né? E aí o sentido do coração, do desenho do coração como símbolo do amor, né? Para quem conhece ali em Natal, né? A Praia do Amor ali, que do alto da falésia você vê a onda formando ali o desenho do coração, é bem por aí. É verdade. E aí me lembrei que quando era na fase de estudante, a gente ia para o Carnaval na praia, lá em Santos, Guarujá, né? Então, todo mundo dizia que o amor de praia não sobe a serra. Então, a gente sabia que fica na praia, terminava, né? por ali mesmo. Não adianta você achar que você vai casar porque você conheceu a pessoa na praia, no Carnaval, no Tortugas. Antigamente a gente ia num clube chamado Tortugas, no Guarujá. Ou também lá em São Vicente, né? O Ilha Porchá. Ilha Eram Porchá. tão famosos os carnavais do Ilha Porchá que a nossa geração ainda lembra muito. Quanta festa, quanto baile de carnaval no Ilha Porchá. No Ilha Porchá, que a gente chamava isso. Olha só.
Voltando ainda na questão de toda a movimentação física, dá para calcular quantas calorias são perdidas num evento como esse? 4 dias, mais do que isso? Claro, tem as suas variáveis. Tem gente que vai para a folia, não vai se alimentar direito e vai perder muito mais calorias e não repôs, né? Enfim, como é que é essa conta? Ou não tem como saber? Tem. Não, a gente faz a conta no normal, né? Por exemplo, você andar depressa, uma velocidade de em torno de 4 a 5 quilômetros por hora, o teu passo. Você pesa em torno de 70, 80 quilos, e em 1 hora você perde 400 calorias, no máximo. No máximo, 300 a 400 calorias, não é muito, não. Andando, mesmo numa velocidade de 4 quilômetros por hora. Se você aumentar a velocidade para uma corrida, para um trote, você vai gastar um pouco mais de calorias, você vai queimar 500 calorias, um pouco mais, um pouco menos. E é interessante a gente lembrar, agora me veio na cabeça uma coisa chatíssima. O cinema, quando você vai ao cinema, Prisma, você compra aquele balde de pipoca amanteigada, né? E toma um suco diet, né? Para não te engordar. Só que aquele pacote, aquele balde de pipoca tem mais ou menos 700 calorias. Tudo que você fizer, você tem que voltar a pé para casa. Senão, o que você comeu de pipoca não vai gastar nunca. Então, veja só, quando a gente faz essa conta que você me perguntou de quanto gasta, se o indivíduo comer um pastel, se ele comer uma linguicinha calabresa no espetinho, se ele comer um quibe ou uma coxinha que é frita, imagina quantas calorias ele vai adquirir e ele só vai perder, não vai perder mais do que 500 calorias o tempo todo, se não contar o que ele comeu e bebeu. Então, não é uma grande perda calórica. Quando eu comparei a passista da escola de samba, ela dançando, sambando daquele jeito que a gente vê quando a televisão aponta, ela dança mais ainda, né? Rebolando e pulando e dançando durante 1 hora, aí ela vai perder seus 2, 3 quilinhos mesmo. Se ela tiver para perder também, se for uma pessoa já bastante treinada, não perde tanta caloria assim, não. Agora, se é um gordinho, ele perde mais calorias se ele fizer o trajeto de dança. E os blocos, eles andam alguns quilômetros, né? Não é 1 quilômetro só, 2 quilômetros, é uma coisa, 4 ou 5 horas seguidas o bloco, né? Misturado, bebida, comida, o sol, tem que se proteger do sol, você tem que ter alguma coisa para se... Não adianta você achar que livre, leve e solto, tem que tomar algumas providências de prevenção. O que é fundamental, doutor Nabil Goraieb, no momento do socorro? A gente sabe que isso é pensado. No sambódromo, a gente vê lá os socorristas, apostos, as viaturas, as ambulâncias, né? Na própria preparação aí para os bloquinhos, a prefeitura também pensou nisso. Mas o cidadão comum, a pessoa comum ali no momento em que acontece, ela pode socorrer, ela deve fazer isso, ou ela deve chamar imediatamente quem entende do assunto? Na verdade, quando uma pessoa tem um mal súbito, a primeira coisa que tem que fazer é tentar conversar com ela para ver se ela está acordada. Se ela não estiver acordada, se estiver desacordada, tem que abrir espaço, não carregá-la de lá, deixá-la no local e, se for o caso, percebeu que ela está sem batimentos cardíacos, você não percebeu que comece a fazer a massagem. A única coisa é a massagem no peito. Se alguém souber fazer, seria muito útil. Não precisa fazer mais a respiração boca a boca. Hoje a gente sabe que a massagem com as 2 mãos, uma por cima da outra, no meio do peito, comprimindo 100 vezes por minuto. 100 vezes por minuto. E a pessoa tem que estar recostada. Se ela não estiver respirando, isso vai ajudar, mas não precisa fazer respiração boca a boca até a chegada do pessoal da emergência, que vai poder fazer alguma coisa.
Em geral, mesmo, imagina, uma parada cardíaca numa UTI hoje, mesmo em hospital, a chance de recuperação não é muito alta, não, porque é uma situação grave do coração. Imagina se a pessoa tem uma parada cardíaca fora de hospital, num lugar totalmente sem nenhuma assistência, a chance de sobrevida é muito baixa. Mas nós temos 3 minutos para poder começar a fazer a massagem. Então, a pessoa desfaleceu. Você tenta chamar, grita, chama, ela não responde, não está respirando, inicia a massagem cardíaca. Essa é a ordem até a chegada de quem pode ajudar. Se vai dar certo ou não vai dar certo, infelizmente não depende de ninguém. Então, fazer a massagem cardíaca, usar o peso do corpo em cima dos braços para massagear o tórax até a chegada. E são 100 compressões por minuto. Por isso que tem que ter revezamento, porque cansa demais a pessoa. Essas 100 compressões da massagem cardíaca por minuto praticamente são 2 compressões por minuto, praticamente, né? Porque daria 120, né? Não, ele tem que correr bastante, fazer bastante. Isso é o que ajuda a salvar. 2 compressões por segundo, né? Para poder dar 120, sim. É bastante rápido. É uma coisa bem rápida e é o que salva. Se tiver que ter chance de salvamento, é aí. Por isso que é importante carregar. Carregar, você acaba levando um cadáver. A vítima não tem chance. Então, a gente recomenda. Isso na desfile de escola de samba, se você está correndo no parque, em algum lugar aconteceu isso, imediatamente veja se a pessoa está desfalecida, deixa ela confortável, deitada, barriga para cima, não está respondendo, não está respirando, inicia a massagem cardíaca. Uma expressão que caiu muito no popular e as pessoas acabam usando sem exatamente saber muito bem o que é, por conta, né, do consumo exagerado de álcool durante o carnaval, a pessoa cai na calçada, vomita, enfim, aquela coisa passa muito mal. Como alcoólico. O que é o como alcoólico? Como alcoólico é um grau muito elevado, né, de mal-estar, né, por conta disso, não? O cérebro é como se fosse anestesiado, se anestesiou o indivíduo, ele fica completamente desligado e realmente aí que acontece muitos casos de morte nos carnavais. Isso antigamente tinha muito, principalmente o pessoal que cheirava lança-perfume, que acabava desfalecendo e vomitando e engolindo vômito, indo para o pulmão esse vômito e levando o indivíduo à morte. Olha, casos até de amigos, eu fiquei sabendo na ocasião, que tiveram esse tipo de situação grave. E é assim mesmo, como alcoólico, a bebida alcoólica praticamente anestesia o cérebro da pessoa e ela pode até parar de respirar. Então, é muito importante ter controle. Não adianta, ainda se mistura energético com bebida alcoólica, é a coisa um pouco pior ainda, porque pode dar arritmias cardíacas. O energético é na base de cafeína, a maior parte deles. E junto com a bebida alcoólica, um estimula, o outro deprime. O álcool deprime e o energético estimula. Então, o cérebro entra num choque que praticamente pode causar danos. E o coração, sem dúvida, é acometido com as chamadas arritmias, taquicardias, por conta dos energéticos em alta dose, principalmente pela cafeína. Normalmente, o indivíduo toma uma lata. Uma lata tem equivalente a uma xícara e meia de café. Se ele toma 4, 5, 6 latas seguidas, imagina a quantidade de cafeína que ele ingeriu e vai ter os sensíveis que vão sentir taquicardias, mal-estar, confusão total desse coração. O importante é ir para a folia de forma preparada, saudável, enfim, como diz Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então vamos viver bem, vamos curtir bem esse resto de carnaval.
A gente conversou ontem, segunda-feira de carnaval aqui, doutor Nabil, com o professor Gonçalo Vecina Neto, falamos bastante sobre a questão Conheço. da Covid, porque ela está aí, a pandemia não terminou, e ele tem a preocupação de que essa aglomeração até maior aí, Facilite. né, facilite, é uma aglomeração até maior do que de 2 anos atrás, afinal de contas, ficamos 2 anos sem carnaval, e as pessoas estão realmente muito afoitas, né? Estão querendo tirar o atraso, né? Então ele tem essa preocupação. A sua expectativa em relação a isso? É importante, eu acho que todas as pessoas que estão participando do carnaval devem lembrar sempre, tem que manter a vacina atualizada. Quem não terminou, ainda dá tempo de tomar a vacina, faz parte, mesmo quando terminar o carnaval, tem que ter as 4 vacinações, sem dúvida nenhuma. E, como a gente imagina, máscara não é obrigatório na rua, nem vai dar certo no bloco. Não deu certo, nem vai dar certo. Mas se você vai entrar num lugar, um ônibus, um metrô, ou você vai para um hospital, use máscara, sem dúvida nenhuma. A não ser as máscaras de fantasia de carnaval, essas... Aquelas lá só para brincar mesmo. Verdade. Mas, olha, na verdade, o que eu achei muito estranho é que agora não se liberou a necessidade de vacinação para a população. O governo assinou um decreto aí que não precisa mostrar atestados de vacina. É importante lembrar que precisam ser vacinadas as pessoas, não deixar para outra hora. Agora, em abril, vai ter a vacinação contra a gripe e me parece que vai ser feita vão ser usadas as 2 vacinas, da gripe e do Covid, numa só. Então, por favor, não deixem de se vacinar. E a turma que vai, após o carnaval, vai ter também uma vacinação para as pessoas que têm riscos e aquelas com mais de 70 anos de idade. Não deixe de se vacinar. Sim, a recomendação aí pós-folia é a vacinação que logo virá em abril e tomara que essa situação de fato se configure, se concretize, né? Essa vacina que traga a imunização contra a Covid e contra a gripe, que é o momento do ano, né? Em abril, maio, é que as coisas começam a ficar complicadas aí em relação à circulação dos vírus relacionados com a gripe, especialmente o influenza, né? Doutor Nabil, a gente vai fazer um intervalo agora, uma paradinha breve, falamos bastante, um golinho de água para cada um e a gente volta em seguida para falar das doenças infectocontagiosas no carnaval. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao programa Gente que Fala no ar pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo para você acompanhar a nossa jornada de hoje, terça-feira de carnaval. E você já percebeu, a gente reservou aqui esses dias para falar exclusivamente de saúde, afinal de contas o carnaval exige bastante das pessoas, as que vão para a folia, as que também não vão para a folia, mas que ficam na torcida aí pelas suas escolas de samba. Antes da sequência aqui com o Dr. Nabil Goraieb, que é cardiologista, médico do esporte, que está aqui nessa conversa com a gente hoje, eu quero te dar a seguinte mensagem: você que é empresário, executivo, representante de entidade, ou que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Olha, estamos no ar há 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, como a gente sempre destaca aqui, estamos na internet, então, portanto, estamos no mundo inteiro. A gente traz um debate diário
sobre as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, na política, na economia, na cultura, na saúde, no comportamento, enfim, todos os temas passam por aqui diariamente, ao vivo, no programa Gente que Fala, com todas essas pessoas que ajudam a debater, ajudam a analisar, ajudam a formar a sua opinião a respeito dos mais diversos temas. Então, entre em contato com a gente, faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, que você acompanhou no intervalo, Movimento do Ministério Público Democrático, que também é nosso apoiador, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, são vários os nossos apoiadores, entre você também nesse grupo, fazendo contato com a gente pelo 50 52 55 55, e aí você vai conhecer todas as possibilidades, todas as formas de parceria possíveis aqui com a gente. Vamos dar sequência aqui, então, à conversa com o Dr. Nabil Goraieb, cardiologista, médico do esporte, para falar sobre uma questão importante também, que não pode deixar de ser passar aqui pelo alerta, que são as doenças infecto-contagiosas no carnaval. Muita gente acaba não dando bola, não dando atenção para isso, correndo riscos, e depois também a fatura chega. O importante é sempre a prevenção, não é, doutor Nabil? É verdade. É importante a gente começar lembrando do Covid, que ele não acabou. Não acabou. Então, dentro do possível, procure evitar as pessoas doentes. Se você sabe que teu amigo, tua amiga que está com você está com gripe, não precisa ficar junto. É uma maneira de você tentar minimizar o risco de infecção. Então, o Covid está existindo. Você tem que usar máscaras nos lugares apropriados, tipo no metrô, no ônibus, está indo para o desfile. Tudo bem, você vai hoje para o desfile final, ou você vai no sábado que vem no desfile da apoteose, vá com máscaras. Agora, durante o bloco, evidente, não vai ter jeito. E para assistir, se você tiver chance de usar, use. Tudo é uma questão pessoal que você tem que lembrar, que a doença ela não vem à toa, ela vem quando você está do lado de alguém doente. Então, previna-se. Em relação às doenças chamadas sexualmente transmissíveis, é importante lembrar que o HIV, que é a AIDS, gonorreia, o estáfilo, o herpes, a crista de galo, tudo isso pode ser transmitido sexualmente. Então, tome cuidado, previna-se, use camisinha ou algum outro método que você acha que é permitido, que está liberado, a própria mulher pode usar. Então, vocês se previnam. É muito simples. Às vezes, você não sabe nem com quem você está tendo contato. Você conheceu naquele dia ou no dia anterior, você conheceu hoje e à noite você vai estar junto. Então, veja lá, não tem como outra maneira. A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis depende de cada um. A saliva transmite também, não tantas doenças, evidentemente, graças a Deus, mas há uma ou outra, desde a mononucleose, que é a doença do beijo, até as doenças infecciosas, como as próprias doenças sexualmente transmissíveis, que podem acometer o indivíduo no sexo oral. Então, muito cuidado, saber com quem você está lidando. É uma condição. E não é só acreditar, você tem que perceber, tem que ser esperto. Você percebe que a pessoa está com um jeito de doente, está gripada e tal, cai fora. O que a gente pode fazer? Cai fora. Ainda dá tempo, vai ter uns dias ainda pela frente de resto de carnaval, como você chamou, Frisman. Mas, olha, para ficar doente basta um segundo, né? Não precisa muito, não. Doutor Nabil, a vacinação é a nossa melhor e mais moderna opção para a gente se proteger das viroses, enfim, o senhor já destacou aí a questão da Covid e o que deve vir pelo mês de abril, a combinação da vacina da Covid com a da gripe, enfim, mas é importante a gente falar da vacinação no Brasil de uma maneira geral, para as outras doenças, essa vacinação que não anda bem, e a gente tem um desafio aí pela frente de trazer as vacinas para os postos e trazer as pessoas para os postos para serem vacinadas.
Então, tem um grande trabalho a ser feito, e para quem acredita que o ano só começa depois do Carnaval, então amanhã talvez comece o ano, essa é a hora, né? Aliás, vai para semana que vem, porque a turma vai usar quarta-feira de cinza, quinta-feira de cinza, sexta-feira de cinza, sábado de cinza, vai esticar. Tem que tomar. Eu acho que nesse momento a gente tem que lembrar duas situações. A criança pequenininha tem que ter a carteirinha completa. São quase 25 ou 27 vacinas que tem que tomar. Não dá para fugir disso. Foi uma vitória existirem essas vacinas. Eu lembro, no meu tempo, eu tive catapora, tive sarampo, porque não tinha essas vacinas. Então, hoje tem tudo vacina. E lembrar uma coisa importante, a adolescente tem que tomar a vacina para HPV, seja menino ou menina, obrigatoriamente na adolescência, a partir dos 12 anos de idade, em geral, 11 anos, tomar a vacina do HPV, contra o HPV, as 2 doses, pelo menos, são obrigatórias. E a gente vê que muita gente anda dizendo, não, faz mal, não faz mal. Não tem isso. Nenhuma vacina é zero. Algumas reações pode dar, mas isso são coisas, vamos dizer assim, não chega nem a 2%. Não chega a 2%. Então, vamos em frente, vamos fazer as vacinações. Hoje temos que fazer a turma resgatar a vacina da paralisia infantil, que é um absurdo terem deixado de tomar, a contra o sarampo, e assim vai. Não deixe de vacinar, e o adolescente que vai estar terminando o carnaval, vai para a escola semana que vem, HPV, tem que tomar do HPV no adolescente, sem dúvida nenhuma. E os menorzinhos, as 20 e tantas vacinas têm que ser feitas, a carteirinha tem que estar preenchida certinho, totalmente. A lembrança ou o lembrete, né, da vacina acaba sendo feito pela própria escola, né, porque ela acaba, a escola exige a carteirinha em dia de todas as crianças. Mas se a escola não fizer isso, muitas famílias não lembram. Antes existiam as campanhas que sempre lembravam as famílias. Então as pessoas já sabiam, olha, mês tal é a vacina tal, semana que vem vai ter uma campanha. A gente não vê mais isso. Eu escutei o secretário da Saúde, nosso amigo de mais de 50 anos, o Eleusis Paiva. Quando ele era adolescente, ele frequentou muito a minha República em Sorocaba, na Faculdade de Medicina, que o irmão dele, já falecido, era o presidente do centro acadêmico. Imagina que coincidência. O Eleusis é o secretário da Saúde, uma pessoa extremamente competente, e eu vi o discurso de posse dele, ele dizendo que quer instituir postos de vacinações nas escolas. Seria voltar, sensacional ideia, sem dúvida nenhuma. Já está lá, já faz o que tem que fazer. Afinal de contas, nós estamos no estado mais rico do país e isso é uma questão de facilidade. As pessoas hoje todas têm inúmeras tarefas, não conseguem fazer tudo o que precisam. Ótimo, então a vacinação vai para a escola. Imagina, 1.000 alunos ali, você faz uma vacinação em uma semana. Não sei como é que seria o projeto, que eu não tenho a mínima ideia, mas a ideia é levar as vacinações para as próprias escolas fazerem o seu programa de vacinação nos alunos da escola. O que é pedagógico também, porque as crianças sendo vacinadas e entenderem a importância, se conscientizarem da importância disso, vão levar informação para casa, porque os adultos, os pais também precisam ser vacinados em outros momentos da vida, e essa conscientização chega em casa por meio deles, né? E a gente é importante aproveitar e lembrar, os indivíduos com mais de 60 anos têm vacinas específicas chamada para os idosos, né? Hoje em dia a gente não chama mais idoso é depois dos 90 só, né? Para lá. Mas o indivíduo com mais de 60 anos tem a vacina da pneumonia, tem a vacina do herpes zoster, tem a vacina da meningite. Então, é importante atualizar as vacinas dos indivíduos com mais idade. Isso é fundamental. Parece uma coisa, para quê? Não pega. E quando pega, pode ser mortal. Então, é por aí mesmo. As vacinas de pneumonia são 2, uma é dada no posto de saúde, outra provavelmente tem que ser usada
em ambiente particular, ou das farmácias, ou dessas clínicas de vacinação. Mas tem que tomar vacina. Cada idade tem a sua vacinação específica e tem que lembrar que isso, graças a Deus, existe. Graças a Deus. Se não fosse a vacina contra a Covid, nós estávamos ainda com um número de mortos aí impressionante, como um terremoto. Do ponto de vista da evolução da medicina, doutor Nabil, ainda bem, né? Torna a vida mais longa, enfim, a gente tem uma longevidade maior e tudo. A gente costuma ver na internet, e tem muito disso, né? Coberturas da imprensa do início do século passado, dizendo, olha, a velhinha de 40 anos, a idosa de 40 anos, naquela época era assim. Hoje... Sim, sim. Não, é impressionante. Ué, a gente mesmo considera, meu tio de 50 fala, nossa, o velho. Hoje, velho é 90 anos para mais. Hoje, os 60 anos são os novos, são aqueles 40 anos. A vida certeza. Começa aos 40, os 60 anos são os 40, de antigamente? Com certeza, mudou muito o perfil das pessoas, a própria necessidade de trabalho. Eu tenho 76 anos, estou trabalhando firme, a 1000 por hora. Então, por quê? Porque tem que ser, faz parte da vida, a gente não consegue ficar parado sem fazer nada. Imagina, o próprio Fausto Camunha, puxa vida, o indivíduo que tem mais de 50 anos de jornalismo, está firmão, e tem que ir mesmo, vai até quando Deus quiser, todos nós. Sim. Ainda em relação à questão das vacinas, doutor Nabil, eu já fiz essa pergunta aqui a diversos especialistas que passaram pelo programa Gente que Fala, em relação ao Mpox, que é a varíola dos macacos, que a gente não deve chamar assim, porque o macaco não tem a ver nada com isso, ele é a vítima do vírus, assim como nós humanos. As pessoas, porque essa pergunta ela é bastante controversa, cada especialista tem um entendimento. As pessoas que tomaram a vacina da varíola há décadas atrás, naquelas campanhas que existiram há 30, 40 anos, elas estão de fato imunizadas contra a Mpox ou não? Olha, porque outro vírus é uma outra realidade. Não, pelo que a gente estudou e viu e conversou com os especialistas, ela traz uma proteção, não é total, mas vamos dizer, traz uns 60%, 70% de proteção em relação a essa Mpox. Mas é por causa do tempo também, há muitos anos que se tomou a vacina. Eu tomei a vacina, nossa, eu era adolescente, então, 60 anos atrás, o tipo de proteção já não é igual, mas existe, sem dúvida, o corpo tem uma memória que a gente chama, em relação à imunidade, que ela não desaparece, mesmo com essas novas doenças, o Covid. Por isso que as vacinas do Covid, a gente está tomando um reforço, porque elas perdem a força, continua alguma coisa, mas não é zero. E em relação à Mpox, mesma coisa, da varíola, existe uma proteção que está sendo estudada agora, evidentemente, e os estudos focam exatamente isso. Quem foi vacinado está protegido? Parece que sim, numa grande porcentagem. Existem as falhas, existe o indivíduo que perdeu toda a força da defesa imunitária dele, então faz parte. Mas é bom lembrar, quem foi vacinado vai ter menos chance de ter a chamada varíola, o Mpox, essa nova varíola que é dos macacos que eles falam. Sim. Depois dessa fase de carnaval, doutor Nabil, é comum o aumento de casos de hepatite, seja pelo contato sexual desprotegido ou outras formas de transmissão, o sobrecarregamento do fígado também, por conta de alimentação e abuso de álcool? Pois é, a gente perdeu um pouco a noção das coisas nos últimos 3 anos, por falta de ter o carnaval, né? Mas com isso a gente percebe mesmo, realmente há um aumento de problemas, vamos chamar assim, ligados aos abusos do carnaval, tanto de bebida alcoólica, de alimentação, como também de infecções. Então, existe realmente isso
não é um dado estatístico feito minuciosamente, mas a impressão de todos nós que frequentamos pronto-socorro, hospital, é que houve um aumento, e vai haver um aumento de doenças relacionadas aos, vamos chamar assim, abusos do carnaval. Eu não vou dizer que o carnaval seja ruim ou bom, eu gosto. Antigamente eu vivia nos bailes de clubes, né? Hoje em dia não tem mais nada disso. Nossa, eu me preparava para ir no baile do clube, assim com fervor, como se estivesse indo para uma final de campeonato. Eu adorava, mas no tempo de estudante, né? E eu lembro até que eu saía do baile do carnaval 4, 5 horas da manhã e ia para a faculdade em Sorocaba. Quantas e quantas parei na estrada para dormir na estrada, porque não estava aguentando chegar. Imagina, dirigindo sozinho às 5 horas da manhã, depois do baile de carnaval, que não foi bebido demais, não. Era só o cansaço mesmo e o sono. Então, vai ter realmente problemas, nós vamos ter, em nível não muito alto, porque a maior parte das pessoas hoje no carnaval de rua são jovens. Aí o jovem, ele, graças a Deus, ele é forte para aguentar as tranqueiras que ele faz, né? Temos também o herpes zoster, né, que surge, ele surge, é o vírus da catapora, latente no organismo e que também pode se manifestar. Ele se manifesta em condições de abuso também, é um vírus oportunista, ou seja, na baixa imunidade ele vem e ataca? É como o herpes simples, como o crista de galo, que é o HPV, ele, com a baixa da imunidade, ele aparece. Então, você teve isso há 30 anos atrás. Você pode ter de novo? Pode, por conta de baixa. Eu lembro que, quando eu peguei Covid há 2 anos atrás, eu tive herpes na boca inteira. Eu falei, mas, nossa, como é que pode? É que eu sempre tenho, de vez em quando, o meu herpes simples, chamado, né? E lembrar que até a famosa paralisia facial, boca torta, né? Pode estar, hoje ela está relacionada diretamente com o herpes simples. Quer dizer, só vai ter, não é que pegou o ar, né, que fala do espelho, que entortou a boca. Aquilo é uma baixa imunidade e o herpes, ele está lá quietinho, ele se fortalece com a tua baixa imunidade e pode te atacar, como para qualquer pessoa. Independe do que ela tenha feito, do que ela fez, do que ela é. E, lógico, as pessoas que têm doenças autoimunes podem ter mais facilidade de ter certas doenças virais, as viroses, que elas aproveitam da baixa imunidade para atacar o ser humano. A questão da comorbidade, né? Ou quem passou por uma cirurgia cardíaca e está numa recuperação, ou não necessariamente uma cirurgia, mas está num tratamento cardíaco, essas pessoas, em relação às vacinas, todas elas, têm alguma contraindicação? Não, tem que tomar todas as vacinas direitinho. Mesmo que seja normalmente é uma baixa imunidade. Então, esperar pelo menos uns 10, 15 dias da cirurgia, que você já está recuperando, aí toma suas vacinas. Não deixe de tomar vacina, que é a única esperança e a única coisa que consegue controlar uma virose, uma doença desse tipo aí. A gente viveu aí, ao longo desse tempo, uma mudança nos hábitos de higiene, né? O álcool para as mãos, lavar bem as mãos, e a pandemia trouxe muitos ensinamentos em relação a isso tudo. O senhor acha que isso vai ficar? Ou as pessoas, de alguma forma, vão deixar para trás? Dá uma inveja de ver os japoneses no Japão. A turma anda de máscara na rua, apesar que aí pode ser até um certo exagero, mas em lugares que haja aglomeração, tem que usar, deveria, né? Usar máscara, ter higiene das mãos. Isso devia ser um hábito, mas já está formando. Eu lembro, eu até sem perceber, às vezes eu entro em casa, já ponho a mão no álcool, já vou direto para o banheiro lavar as mãos e depois passar um álcool. Eu chego do consultório, chego do hospital, a primeira coisa que a gente faz é isso. E não era um hábito frequente, é lógico, o médico já sabe se higienizar, mas a gente nem se preocupava tanto. Agora não, agora é direto.
Eu já vi lá um negocinho de álcool no elevador, já manda ver o álcool na mão e assim vai. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter vamos dizer, o máximo de higiene, o máximo de cuidado, principalmente a aglomeração. Agora, veja só, eu andando de carro sozinho, no meu carro, vou usar máscara? Lógico que não, né? Não precisa. Quando eu vejo um motorista de máscara, esse aí deve ser aplicativo, porque ele não ia andar sozinho com a máscara. O que ele está protegendo o quê e do quê? Mas se ele tem algum passageiro que entra e sai, cada hora é um passageiro diferente, ele está se protegendo e faz muito bem de usar a máscara. E o álcool, apesar que a gente sabe hoje que a transmissão não é tanto pelo contato, e sim pela saliva, então é importante manter a higiene das mãos. Quando você vai almoçar, quando você vai fazer, se foi no banheiro, fez número 1 ou número 2, se lave. Lave as mãos, sem dúvida. Isso é uma coisa de higiene que a gente tem que ensinar aos nossos filhos desde pequenininho, e eles vão seguir assim o resto da vida, com certeza. Aquele hábito que a gente adquiriu durante a pandemia e por conta do medo da contaminação, de limpar tudo que era trazido para casa, compras de mercado. Não, isso aí também já é um pouco, agora não precisa mais. Isso já passou, né? Já porque a própria contaminação a gente já sabe que não é desse jeito que acontece, né? Só se o cara espirrou, tossiu em cima do objeto que você está segurando, aí sim, a saliva vai contaminar, se ele estiver doente. Sim, mas a partir do momento em que o nível de contaminação está cada vez menor... Ficou no ar assim, um pouco de higiene. Então, você sabe lá quem pôs a mão, quem não pôs a mão, não vai mudar muita coisa, mas vale a pena pelo ato, vai. É uma maneira de lembrar que você está se higienizando para evitar as doenças. Hoje, o que a gente vê no mundo, aliás, isso desde que o mundo é mundo, as viroses são o grande problema do ser humano. As pandemias graves foram sempre desse jeito. Você vê, no século passado, a gripe asiática chegou a matar 20 milhões de pessoas. A Covid matou mais do que isso já. Matou mais do que isso. Sim. Então, veja que as viroses são realmente uma condição que o ser humano vai ter que enfrentar sempre, não tem jeito. Doutor Nabil Goraieb, nosso tempo já chegando ao finalzinho, ao seu final, então, pois é, 1 hora, vamos ficar mais 1 hora aqui? Não, a conversa está gostosa. Essa é a nossa ideia, menos uma entrevista e mais um bom bate-papo extraindo o máximo possível de informações para levar para o nosso público e ajudar na formação de opinião de cada um. Mas é isso, a sua despedida, a sua palavra final aqui para a gente encerrar, doutor Nabil. Muito obrigado pela oportunidade de lembrar para as pessoas, ninguém está proibindo nada. Nós estamos apenas lembrando que se protejam. Não é proibir, é proteger, tanto na parte de infecções, como de alimentação, hidratação. Se protejam. O ser humano é muito frágil. Qualquer coisinha pode causar um dano extraordinário. Então, para quê? Vamos se divertir, mas não seja tonto. Aproveite. A gente tem que criar aqui, né? Já que chegou no final e a gente lamentou, né? Porque o tempo acabou e a conversa está tão boa, a gente tem que fazer o Gente que Fala mais, né? O Gente que Fala Plus, para ter um pouquinho mais de tempo para estender a conversa. Doutor Nabil Goraieb, muito obrigado pela sua presença aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira de carnaval, trazendo muitos assuntos relacionados com a saúde. Doutor Nabil Goraieb, que é cardiologista, médico do esporte, professor de pós-graduação em cardiologia e medicina do esporte do Dante Pazanese e coordenador do curso Cardioesporte Goraieb da Medicine Cursos. Um abraço ao senhor, aqui de toda a nossa equipe. E o pessoal quiser falar comigo pelo Instagram, é @Nabil Goraieb. Meu sobrenome é Gorayeb. @Nabil Goraieb, eu já sigo lá já faz tempo e estou sempre acompanhando seus conteúdos. Obrigado. Muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom. Sérgio Oliveira na técnica da AltV. Obrigado, Sérgio, pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, diretora de produção. Nosso jornalista Fausto Camunha, na direção geral,
Na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você do outro lado, espectador, você internauta, você folião, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV, na quarta-feira de cinzas, terminando o carnaval e iniciando um novo período por aqui. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.